Olá, meu nome é Tati Soeiro. Bem-vinda à nossa Masterclass Forte na Alma. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós, mulheres, temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass é um momento muito especial, didático e carinhoso com todas nós. Aprenderemos com ela, a coach mais incrível, Daniele, sobre como integrarmos nossos pensamentos e sentimentos com o objetivo de otimizar nossas decisões. Então, aproveite esse momento. Seja abençoada. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniele Wegermann e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Para você conhecer um pouquinho sobre mim, eu sou administradora de formação, especialista em gestão estratégica de pessoas, psicologia positiva e também em carreira, liderança e coaching. Já tenho aí mais de 10 mil horas de voos em algumas empresas como iFood, GM, Mercado Livre, Whirlpool, um pouquinho de tudo, tanto em coaching quanto em treinamento de pessoas. E além disso, já tenho mais de 4.500 horas de coaching, de grupos ou individual, ajudando então as pessoas a se conhecerem melhor, a potencializarem suas vidas e suas carreiras. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Você já reparou quanto a palavra se preocupa com esse tema? E é bem curioso, porque tem um texto que fala assim, olha, o coração humano, ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. E tem outro texto que já fala assim, a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Nossa, é quase antagônico, já parou para pensar nisso? E aí, depois a palavra ainda vai dizer assim, olha, sobre tudo que você tem que guarda o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes de vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que eu posso guardar as minhas fontes de vida? Qual é o significado do coração para a gente, dentro da nossa fé? Então, olha que interessante. Se a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações, cabe a nós entender muito bem como é que funciona essa pecinha e como é que eu posso utilizar o meu coração como bússola. E vamos falar disso agora. Mas antes da gente falar sobre esse tema, dá uma olhadinha nessas estatísticas aqui comigo. Pessoas que têm um nível de inteligência emocional maior, gente, têm maiores salários, mais sucesso em trabalho, casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade. Além disso, gente, negociadores com alto nível de inteligência emocional, eles têm muito mais probabilidade de fechar negócios e futuras parcerias. CEOs que têm um nível de inteligência emocional maior, gente, eles conseguem liderar equipes que têm uma atmosfera de trabalho super positiva. Gerentes com maior nível de inteligência emocional, eles conseguem tomar decisões difíceis com mais tranquilidade e reduzir o trabalho e o esforço das suas equipes. Vendedores com maior nível de inteligência emocional vendem 37% a mais que os demais vendedores. Médicos que aprendem a desenvolver essa habilidade dão diagnósticos apurados, gente, 19% mais rápido que os outros médicos. Equipes com gerentes de projetos com inteligência emocional mais alta têm uma média de performance 31% superiores. E por último, um estudo bem interessante na Marinha dos Estados Unidos mostrou que, coincidentemente, os comandantes que tinham maior condecoração, aqueles que recebiam mais honras no final de um ano, eram justamente aqueles que tinham um alto nível de inteligência emocional. E o contrário, totalmente verdade. Os comandantes que tinham menos condecorações eram exatamente aqueles com nível mais baixo de inteligência emocional. Então, Dani, o que é inteligência emocional? Como é que a gente pode falar, definir esse tema? Peter Salovey e Meyer definem da seguinte forma: inteligência emocional é a capacidade de perceber a emoção, olha que coisa linda, exprimi-la e assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela, aprender a regulá-la em si mesmo e nos outros. Olha que bacana! Então veja que a inteligência emocional tem tudo a ver com o fato de que você não é capaz de não se emocionar, que a emoção faz parte da sua natureza humana. E aceitando isso, você começa a aprender a lidar melhor
com esse tema. E também a gente pode definir inteligência emocional como a habilidade de integrar pensamentos e sentimentos. Veja, inteligência emocional não tem a ver apenas com controlar ou tentar impedir as emoções. Tem muito mais a ver com eu aprender a usá-las a meu favor. Então, a inteligência emocional ela tem 3 competências essenciais: autoconsciência, autorregulação e propósito. Essas 3 grandes competências. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a primeira delas, autoconsciência ou autoconhecimento. Então, o autoconhecimento tem a ver com a capacidade de reconhecer as emoções e entender como elas te afetam, como afetam a sua relação e como afetam as outras pessoas. Também tem a ver com o conhecimento que a gente vai adquirindo sobre a gente mesmo, nossos recursos, nossas limitações, e tem a ver também com a capacidade que a gente tem de exprimir com precisão o nome de cada emoção que eu estou sentindo. Porque quando a gente tem baixa inteligência emocional, baixo autoconhecimento emocional, a gente sente que tem alguma coisa aqui dentro, eu estou sentindo um troço. E a gente não consegue dar um nome exato e não entende o que eu estou sentindo, nem para que eu estou sentindo, e eu não consigo decidir a partir disso. Ou seja, ao invés de utilizar as emoções como uma grande bússola, eu uso as emoções como um grande vilão, como alguém que está me prendendo ali. Então, como é que eu sei se eu tenho um bom grau de consciência emocional? Faz esse teste aí. Eu quero que você se dê de 0 a 10 para cada uma das afirmativas que vai aparecer aqui na tela. E se você notar que a tua nota ficou perto de 10 em quase todas, sinal de que essa competência já está bem desenvolvida. Se não, se a sua nota ficou aí na média para baixo de 5, né? Você vai perceber que, poxa, já sei por onde começar a minha caminhada. Eu vou desenvolver esse ponto aqui para cultivar o jardim da minha alma. Então vamos lá, primeira característica. Você está consciente dos seus sentimentos ou quando você percebeu que estava sentindo alguma coisa, você já tinha explodido? 2. Você consegue perceber como que a tua emoção está te afetando e perceber a emoção do outro, como está afetando o comportamento dele? Ou você é a última pessoa que percebe quando você está irritado, por exemplo? Todo mundo passa o dia inteiro falando, você está bem? O que você tem hoje? E você fala, tenho nada, estou sentindo nada. Então, de 0 a 10, terceira, você entende, você percebe a causa desse sentimento? Por que você está sentindo uma determinada coisa, seja positiva ou negativa? Além disso, você conhece seus pontos fortes e seus limites? Você sabe até onde você pode ir e até que momento, poxa, aqui deu, não vou avançar porque o meu limite é aqui. Eu sei que se eu for além, vai dar ruim. E por último, você está aberto a críticas produtivas e construtivas daquelas pessoas que te amam e querem que você seja ainda mais incrível? Ou você se irrita? Você entende isso como algo negativo, para o teu mal? É inveja das amigas? Como é que você é em relação a esse ponto? Dá aí de 0 a 10, certo? E já comece a refletir. Dani, como é que eu sei o contrário? Que eu ainda não tenho consciência emocional bem desenvolvida. Você vai se identificar mais com essa segunda lista, se esse for o seu caso. Pode dar suas notas de 0 a 10 aqui também. Você se sente desconfortável com críticas, mesmo daquelas pessoas que te amam, que claramente estão ali fazendo um esforço positivo para você se tornar alguém melhor? 2. Você não percebe quanto está sendo afetado pela emoção? 3. Você se irrita com facilidade com os outros? Aquela pessoa que demorou um pouquinho mais no trânsito, aquele marido que tem um ritmo especial em relação ao seu. Te irrita ou não, amiga? O que mais? Você trata os outros com rispidez sem se dar conta? Quando você vê, tá todo mundo te olhando com aquela cara de e você nem percebeu o que você fez ali? O que mais? Você reclama o tempo todo sobre o desequilíbrio dos vários domínios da sua vida, do tipo, uau, tô trabalhando demais, uau, tô cuidando demais da casa, não tenho tempo para mim, meu Deus, esses filhos estão me dando trabalho, ai, minhas amigas todas querem um pedaço de mim. E por último, você tem dores no corpo e na cabeça, sem uma explicação aparente? Do nada surge aquela dor, ela some do jeito que veio e você não consegue um diagnóstico médico adequado, não tem uma explicação para isso?
Se você se deu muitas notas próximas do 10 aqui, atenção. Se ficou ali perto do 7, farol amarelo, certo? Se ficou de 5 para baixo, ok. Continue se desenvolvendo, mas se ficou principalmente perto do 10, 10 a 7, 7 a 5, fica muito, muito ligado nesse ponto. Você tem uma oportunidade incrível de aprender a usar o seu coração de uma maneira mais precisa, de deixar o Espírito Santo ministrar muito, mas muito mais por meio dele, aprendendo a ouvir com discernimento as suas emoções. Então, olha que interessante. Jung, que foi um grande psicólogo, ele dizia o seguinte, eu simplesmente amo essa frase, amiga, olha o seguinte, até que você torne o inconsciente inconsciente, aquele irá direcionar sua vida e você vai chamá-lo de destino. Até que você aprenda a entender as suas emoções e os padrões que você tem, você vai repetir um determinado comportamento sem se dar conta disso. E você vai achar que você está meio que predestinada a esse tipo de atitude. Quer um exemplo? Você tem dedinho podre, amiga? Todo crush que você se apaixona aí é aquele cara que não presta, que vai te dar dor de cabeça, inconsciente. Você sempre explode quando acontece uma determinada coisa inconsciente. Até que você não pare, aceite esse fato com amor e tranquilidade, comece a aprender sobre você por meio disso, você vai achar que o seu destino é esse, é ter dedo podre, é explodir numa determinada situação, é se colocar em relacionamento tóxico, é se deixar ser abusada pelas amizades que não retribuem o carinho, o amor, o tempo que você proporciona. Então, presta atenção nisso. Suas emoções podem te ajudar a se libertar de muita coisa que você está vivendo, que na verdade acabam sendo escolhas suas e você nem se dá conta. Dani, como assim? Primeira coisa que eu quero te contar é que você tem 3 cérebros. Como assim, Dani? Eu achava que eu tinha um e já me dava muito trabalho. Não, bebê, você tem 3 cérebros. O primeiro deles é o reptiliano. É um cérebro, gente, que ele faz sobreviver. A função dele é funcionar pulmão, funcionar coração. Qual foi a última vez que você esqueceu de respirar? Olha que bênção! Graças a esse cérebro que Deus nos deu, a gente não esquece de respirar. Se eu não tivesse essa pecinha automatizada, eu já teria esquecido várias vezes, eu tenho certeza disso. Esse é teu cérebro reptiliano. Ele é muito, então, intuitivo, muito impulsivo. Você tem uma segunda camada, um segundo sistema aí, que é o límbico, que é o que a gente chama, então, de cérebro emocional. Aqui, gente, surgem todas as emoções. Surgem também as percepções sociais, impulso sexual, tudo isso é processado nessa segunda camada do seu cérebro. E você tem uma terceira camada que se chama neocórtex, que é essa massa cinzenta onde você realmente consegue ter consciência, onde você raciocina, onde você faz atividades mais cognitivas. E é aqui que mora o perigo, aqui que eu caio. Aqui que eu sei das consequências e mesmo assim vou indo. Por quê? Porque eles não conversam muitas vezes de maneira harmoniosa. Às vezes eu sinto uma emoção, não reflito, veja que eu refleti o neocórtex, não reflito sobre o que eu estou sentindo, então essa emoção me domina e eu vou chamar de destino. Se eu aprendo a lidar melhor com esse trânsito, esses 2 tipos de processamento, eu começo a integrar o que eu sinto com o que eu penso. E começo a me dar conta de que eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu escolho fazer com isso. Olha que bacana. Outro dia eu conversei com uma moça que se sentia super culpada por uma determinada situação familiar que aconteceu com ela. E por quê? Porque ela sentiu inveja de uma determinada condição da cunhada dela, certo? E aí, quando eu falei para ela, olha, você sabia que você não é capaz de impedir o emergir dessa emoção? Ela falou, uau, é sério? Eu não sou capaz? Não, você não é o que você sente. Isso foi só um impulso elétrico dentro do seu cérebro. Isso não te torna uma pessoa ruim, má, ou que não é cristã, ou isso por si só ser um sinal de pecado. Não, foi só uma descarga elétrica. O que você fez a partir disso? Você cedeu ou você conscientemente escolheu um caminho melhor? Aí ela conseguiu lidar melhor com a emoção que ela tinha sentido. Mas a verdade é que
todas nós temos todas as emoções básicas que eu vou te mostrar aqui na roda das emoções de Plutchik, que eu espero que se torne sua melhor amiga a partir de hoje, certo? Se você olhar aqui esse círculo central, você vai ver as emoções num grau normal. Então, alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, nojo, irritação e antecipação. E desculpa te contar, você tem todinhas elas. Você pode ter sido criada para não dar vazão a algumas delas, como a ira. Nós mulheres não somos criadas para sentir raiva, certo? A gente escuta desde pequenininha coisas do tipo, você tem que ser uma mocinha, se comporte como uma mocinha. O que quer dizer esse mocinha? Meninas, boas meninas não sentem raiva. Então a gente é ensinada a reprimir essa emoção, ao invés de ensinada a lidar com ela, a aprender, a crescer com ela. Lembra do Let It Go? Não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina deve ser. Olha isso, as frases que a gente escuta desde pequena. Não fomos criadas para lidar com ira, mas aceita, você tem isso dentro de você. O que você vai escolher fazer a partir desse fato? Aqui do ladinho de fora, então as emoções num grau mais leve, certo? Então, por exemplo, se eu estou serena, quer dizer que eu estou sentindo alegria, num grau mais leve, certo? Se eu estou em estasia, é porque eu estou sentindo muita alegria naquele momento, certo? Então, leia aí, se conecte com esse material e perceba que você tem todas essas emoções. E note também que existem emoções aqui, ó, entre as duas pétalas aqui da roda de Plutchik. O que quer dizer o amor? O amor é uma emoção que acontece quando alguém dispara alegria e confiança simultaneamente no seu cérebro. Olha que lindo que é o amor. Então, quando você ama alguém, é porque você sente alegria e confiança por aquela pessoa. Então, utilizando essa roda, você pode começar a dar nome precisamente para o que você está sentindo. Em vez de estar sentindo um troço, o que você está sentindo agora? Dá um pause aí no vídeo se precisar e dá um nome para o que você está sentindo agora. Esse é o passinho 1, começar a dar nome às emoções. E depois, Dani, depois que eu fiz isso, qual é o próximo passo? O próximo passo é entender por quê, qual é a função daquela emoção, para que ela foi, por que foi ela que surgiu no teu cérebro. Você podia ter sentido qualquer coisa, mas foi aquele impulso elétrico que surgiu e ele tem uma mensagem importante para te passar e que você precisa entender. Por exemplo, quando o bebezinho está chorando de fome, já viram essa cena, gente? Eu não tenho maturidade para lidar com o bebê chorando de fome, gente. O que o cerebrinho desse bebê está fazendo eu nascer no cérebro dele? Provavelmente uma emoção ali de tristeza. Aquele bebê está triste ao ponto de chorar. E para que o cérebro dele liberou tristeza? Porque se ele não chorar e não pedir ajuda, em última instância aquele bebê vai morrer, certo? Então a tristeza é uma emoção linda, que tem uma mensagem super importante para aquele bebê. E veja, a gente cresceu e sobreviveu porque a gente sabia acolher as nossas emoções. A gente vai para a escola e é ensinado que emoção não entra aqui, no trabalho também, né? Trabalho e emoção não se misturam. E aí a gente para de aprender com as emoções. A gente emburrece emocionalmente. Da mesma forma, a alegria. Bebezinho mamou, tá quentinho no colinho da mamãe, aquela cena linda, maravilhosa. Por que o cérebro dele liberou alegria? Podia ter liberado qualquer outra coisa, certo? A alegria tem uma mensagem muito importante para aquele bebê. Falando, ó, mamar e colinho de mamãe é bacana, procure mais isso, você pode confiar nela, é legal isso faz bem para o nosso sistema, faça mais. Então, da mesma forma, a alegria, a tristeza ou qualquer outra emoção estão aí para te ajudar a entender algumas coisas. Então, quando você para, dá nome para o que você sente e reflete sobre qual a intenção daquela emoção, você cresce. E eu coloquei aqui do lado para te ajudar algumas dicas do que essa emoção pode significar para você. Por exemplo, quando você se sente aborrecida, irritada ou com ira, que já é o estado exaltado da emoção, isso quer dizer o quê? Tem alguma coisa entre você e o seu objetivo. Avance, você ganha uma energia ali, seu pulmão começa a funcionar mais rápido, seu coração circula muito mais sangue nos membros superiores e inferiores para que você vá para a luta mesmo. Isso é a mensagem da emoção. Agora, eu posso escolher o que eu vou fazer.
a partir dali. Eu sei que a ira serve para isso, tem algo entre eu e o meu objetivo. Eu preciso explodir? Eventualmente, eu posso utilizar isso como mensageiro. Realmente, tem algo entre mim e o meu objetivo aqui, eu preciso me posicionar. Eu não posso aceitar isso. Eu aprendo a usar a ira, então, a meu favor. Olha que interessante, como Jesus fez no templo, por exemplo, certo? Ele utilizou muito bem a ira. Não tinha uma emoção mais cabida para ele sentir naquele momento. Sentiu a emoção da ira, entendeu o recado dela e partiu para cima dos mercadores purificando o templo. E vão ter momentos da gente purificar o templo também. Da mesma forma, as outras emoções, certo? Então vai ter uma listinha aqui do lado para você. Ira, alguma coisa no caminho. Avance, nojo, aqui, né? Tédio, nojo, repugnância. Algum valor foi quebrado, alguma regra foi quebrada. O que foi quebrado? Rejeite. Tristeza, o que você ama e está perdendo? O que precisa mudar na sua vida para você não perder? O que você precisa aceitar? Perdeu, já foi. Agora aceita que essa é a nova condição. Aprende com isso. Olha que mensagem poderosa, né? O que você pode aprender? Isole-se e reflita. Olha que mensagem linda da tristeza. Surpresa. O que aconteceu de inesperado? Procura que aconteceu alguma coisa que teu cérebro racional ainda não processou. Medo. O que está em risco? Tem uma ameaça em plano. Se proteja, se prepara. Confiança. O que você quer colher? O que você quer aceitar? Aproxime-se. Alegria. O que você quer manter? E é uma emoção que serve para reenergizar. Antecipação. Estou sentindo que tem alguma coisa importante por vir. Me preparo. E olho para o futuro. Então, essas emoções todinhas têm um recado importante para te passar. E é por isso que elas podem ser o árbitro no seu coração. Se você aprender a discerni-las e integrar isso ao seu pensamento. Eu espero que você tenha amado essa roda das emoções. Eu uso ela desde 2013 para mim mesma, então tem 9 anos e ainda estou engatinhando no autoconhecimento. E espero que você comece uma grande jornada a partir daqui. E para te ajudar, a gente preparou uma ferramenta super legal e a gente quer te desafiar a utilizar o diário de emoções, então, para continuar crescendo. Como é que ele funciona? Todos os dias, no final do dia, você vai pensar, quais foram 3 emoções que eu senti hoje? Vai separar, então, 3 gatilhos, 3 momentos, certo? E você vai parar e refletir, qual foi a emoção que eu senti nesse momento aqui? E aí você vai refletir sobre, vai voltar lá na nossa listinha e vai ler a mensagem daquela emoção e vai refletir, para quê? Se eu não sou o que eu sinto, não sou o que eu penso, o que eu escolho fazer com essa mensagem tão importante que meu cérebro emocional me passou? Vou dar um exemplo, só para ficar mais fácil de você utilizar. Dia, hoje, gatilho. Recebi um feedback do chefe. Emoção, raiva. Estou com muito ódio desse feedback que eu recebi. Mensagem da ira. Tem alguma coisa entre você e o seu objetivo. Nesse caso, puxa, eu não estou performando tão bem quanto eu poderia. Se eu não mudar essa atitude, se eu não mudar minha forma de pensar sobre o meu trabalho, de agir no meu trabalho, eu posso perdê-lo. Ou eu posso perder prestígio, ou eu posso perder a chance de crescer na minha carreira. Então, essa é a mensagem. Tem algo entre mim e o meu objetivo de continuar aqui ou de continuar crescendo. Então, para que aquela emoção de ira surgiu? Para me reenergizar, para me dar potência, para reagir diante desse desafio que surgiu. Se eu consigo construir, gente, essa reflexão com o meu neocórtex, com a camada mais elaborada do meu cérebro, eu incorporo a emoção, a minha inteligência e a minha tomada de decisão. Se eu não chego a completar esse ciclo de reflexão, chefe me deu feedback, senti ira, vou devolver na mesma moeda, voadora no peito, e as consequências podem não ser tão legais quanto eu gostaria. E a mesma coisa com as emoções positivas, certo? Hoje, dia, gatilho. Minha amiga me mandou uma mensagem super fofa que eu não estava esperando. Foi uma surpresa muito legal. O que eu senti? Alegria. O que a alegria traz de mensagem mesmo? Tem uma coisa legal aí que eu quero manter. Que eu posso fazer mais, porque isso faz bem para mim. Então, para que eu recebi essa alegria ao ser presenteada, ao ser surpreendida pela minha amiga? Para entender
que aquela pessoa, que aquele tipo de atitude é o que eu quero para mim, é o que eu quero viver. Então, para isso que serve. Note que se você fizer isso por algumas semanas, você vai ter um salto incrível na sua inteligência emocional. E além disso, você vai começar a perceber padrões, como por exemplo, todas as vezes que eu recebo feedback, eu sinto ira. E aí você pode começar a refletir mais do porquê você tem alguns padrões. Eu atendi uma pessoa que tinha justamente esse problema. Toda vez que recebia algum tipo de crítica de uma figura de autoridade, surtava. E aí, o que a gente descobriu, com algumas semanas aqui, utilizando o Diário das Emoções? Que, na verdade, o primeiro gestor dessa pessoa tinha assediado moralmente ele no trabalho. E aí, toda vez que alguma outra figura de autoridade parecia que ter uma postura igual, ele não deixava acontecer, ele reagia antes. E com isso ele estava se prejudicando na carreira. Ou seja, descobriu que eu estou tratando o meu gestor atual como se fosse meu primeiro gestor e ele não é a mesma pessoa, eu, consciente disso, posso mudar. Então, enquanto eu não conheço, isso me domina. Eu chamo de destino. Quando eu conheço, eu entendo que eu não sou o que eu penso. Eu entendo que eu não sou o que eu sinto. Eu sou o que eu escolho fazer com isso. Eu espero que você possa aproveitar muito essa ferramenta e quero encerrar desejando que a alegria do Senhor seja a sua força, que você possa explorar mais as suas emoções e entender a potência divina que tem nelas. Se foi dessa forma que fomos criadas, para ter conexão com o Espírito Santo, aprende. Aprende a lidar com as suas emoções. Invista nisso. Eu tenho certeza que você vai experimentar coisas muito incríveis na sua vida pessoal e na sua vida profissional, certo? Então, arrasa aí no Diário de Emoção e depois me conta, manda um recadinho lá no Insta ou lá no LinkedIn, que eu vou ficar super feliz de te acompanhar, certo? Me conta lá como foi a sua experiência e tá aí na tela para você, meu QR Code de Insta, de LinkedIn, fique muito à vontade para compartilhar a sua experiência. Deus abençoe e obrigada por tudo, viu? Beijo, mulherada!